Tá? Eu notei que essa sutileza dessas alterações, elas vieram, por exemplo, no o glossário de termos que tem lá na página do programa Sirius do DSEA, diz o seguinte, sobre o mesmo tema, glossário ATC Controle de Tráfego Aéreo. Serviços prestados pelos órgãos de controle de tráfego aéreo com o objetivo de promover a segurança, o ordenamento, a eficiência e a economicidade das operações aéreas. Assim, visam prevenir colisões entre aeronaves e obstáculos de manobra, além de acelerar e manter tal. Aí, repete-se. A gente vai chegar numa conclusão disso. Está meio solto ainda as pontas, mas eu vou começar a ligar. Aí você vem com a definição dos controles de tráfego aéreo, como os serviços de tráfego aéreo estão inseridos no controle de tráfego aéreo, uma sequência de serviços que você presta, gênero e espécies, só para ficar fácil a análise. Os serviços de tráfego aéreo, eles são serviço público essencial, isso aí consta na lei de greve, que é a lei 7.783, de 28 de junho de 89. Então, diz lá no artigo 10, são considerados serviços ou atividades essenciais, controle de tráfego aéreo e navegação aérea. Esse texto sofreu uma atualização por força da lei que criou a Nave Brasil, que é uma lei recente de novembro de 2019. Essa atualização não alterou o sentido da terminologia do que você compreende como essencialidade do serviço, isso não foi alterado. E aí depois você tem a reafirmação do serviço de tráfego aéreo como serviços públicos e serviços de atividades essenciais. No mais recente decreto 10.282, de 20 de março de 2020, ele está regulamentando a Lei 13.979, e diz lá o seguinte, são serviços públicos e atividades essenciais, aqueles indispensáveis ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, saúde ou a segurança da população. E lá no inciso 19º, controle de tráfego aéreo, aquático e terrestre. Ou seja, está reafirmado. E o que eu quero repassar rapidamente aqui, em todos esses, desde a definição clássica do que é, até essa legislação pátria nossa interna, o termo segurança que está sempre presente. Tá? Sempre presente. Esses adendos de economicidade, de melhorar para a empresa aérea ter um rendimento, para que o operador aeroportuário... Esses implementos, eles vieram através de algumas diretrizes, o Brasil absorveu isso, mas eu entendo que a preocupação primeira dos integrantes do CICEAB e os outros atores, a preocupação primeira é com segurança. A parte da economia, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Eu vou entrar agora aqui no plano de operações, retomada do Covid. Nós estamos fazendo... O plano foi muito bem delineado, ele foi muito bem escrito, ele está pontuando coisas que... Não vou dizer pontuando, ele está reafirmando coisas que já vinham ocorrendo na rotina dos órgãos, como, por exemplo, encurtamento de rotas, perfis ótimos, entendeu? Então, isso tanto para a área de controle de aproximação, centro de controle, tudo isso já está delineado. Então, a gente está revalidando isso. Desculpa, até com foco que ele falou da emissão de gases, menos emissão de gases. Sim, então, ele teve esse preâmbulo aí, eu vi até detalhei aqui no que eu li lá no site. Sim, eu estou desenvolvendo tudo isso aqui para falar o seguinte. O plano tem aqui a validade de 1º de junho até 31 de dezembro, 1º de junho desse ano até 31 de dezembro de 2021. Né? Isso aí. O plano foi desenvolvido dentro daquela modalidade de participação colaborativa, tomada de decisão colaborativa. Né? Aí, boa parte dos atores são atores privados. Esses atores privados, eles têm interesses comerciais e aqui não é uma crítica a ter o interesse comercial, a visar o lucro, não é longe disso, tá? Mas a minha preocupação, e é uma preocupação face àquele cenário que a gente abordou no início,
de uma crise muito pesada e que atingiu, assim, de maneira violenta, e aqui eu faço um gancho para citar a situação da Latam Group, aonde somente Brasil, as afiliadas Brasil, Argentina e, salvo engano, Paraguai, não entraram no artigo 11 da Lei de Recuperação Judicial nos Estados Unidos. Só essas três, se eu não me engano, aqui da América Latina, não entraram com o artigo 11 para recuperação judicial. Várias outras estão penduradas lá para poder fazer isso. Então, é uma empresa grande, que tem muitos funcionários, muitas aeronaves. Eu fico imaginando, com preocupação, como é que a gente vai se encaminhar para uma trajetória assim de... eu não vou te falar um retorno à normalidade, mas uma operação assim serena. Por quê? O que é que me incomoda nisso tudo, disso tudo que eu estou colocando aqui para você, o que é que me incomoda? É que, em algum ponto, eu estou vendo o papel das tripulações, o papel dos controladores, o papel da alta administração que nós temos, que cuida de toda essa regulamentação, e a última coisa que eu gostaria de ver era um tipo de pressão inadequada para que você contornasse determinadas normas e viesse a ferir segurança operacional. Isso seria muito temerário, porque é um ditado antigo que diz que situações desesperadas pedem medidas desesperadas. Mas na aviação civil, nós sabemos que isso não dá certo. Operação marginal, operação fora do envelope, fora dos protocolos internos dos órgãos de controle, isso nunca deu certo. Nunca deu certo. Então, eu chamo... Naquela live... desculpa, naquela live que você viu dos CEOs, que ele até falou, no caso da nossa jornada, né, para ver se fosse revista, que os pilotos eles estavam para ir buscar máscaras, para ir fazer outro tipo de trabalhos fora. Na China, eles estavam quebrando essas nossas regras. Eu acho o seguinte, pode até ser revisto, mas esse tipo, são coisas muito com muita cautela, né? Eu acredito isso que você está falando, eu também vejo assim. Porque a gente sabe que é que você está falando, na bandeira da economia não pode, a segurança não pode ficar, tem que ter sempre o equilíbrio, entendeu? A gente não pode. A melhor maneira de ter segurança, né? A melhor maneira de ter segurança, todos sabem que a gente trabalha com isso, é do jeito que está agora, todo mundo no chão. A nossa segurança, o sonho é esse, o Nirvana, só que para a economia é muito ruim. Então a gente tem que voltar trabalhando tudo bem, abre-se mão um pouquinho, mas com uma dupla supervisão, uma supervisão diferenciada, porque aquela, como você falou, do normal. Eu acredito que o normal não vai ser mais o normal que a gente está acostumado. Vai ser um novo normal, em que vai ter que ser adaptados, alguns sistemas vão ser adaptados, pessoas vão ter que ser, até num controle, acredito isso, um monitoramento melhor do ser humano que está ali trabalhando no display, para ver se ele não tem nenhum desvio devido a esse problema que já tem do lado de fora aqui, que é você ficar 60, quase 70 dias ou mais enclausurado, ou trabalhando sob pressão, sob medo. Eu acho que tudo isso aí tem que ser econômico, fator humano, operacional, tem que ser tudo junto. E esse é um dos motivos que a gente está conversando com você. Mas desculpa que eu te interrompi. Desculpa, vai lá, continua. Bate-papo, vai fluindo, a gente vai soltando aí. Então, dessas medidas que estão apontadas no plano de retomada aí, encaminhado pelo DCE, pelo CGNA, eu não tenho assim, não é o momento agora que caiba crítica, porque esse é um plano vivo. Até a descrição dele a gente vê. Ele é um plano vivo, ele vai ter um decorrer assim ainda, tem uma vida útil prevista grande, pode ser cancelado no meio do caminho em função das situações, pode ser alterado, pode ser ampliado o prazo de término que está mencionado. Então, tem vários cenários possíveis, né? Com certeza. Então, em termos desse plano, eu acho que a execução dele ela vai se dar no dia a dia de trabalho de cada órgão. E aí depois eu vou fazer até uma abordagem sobre isso aí, mas no dia a dia de cada órgão. O último documento aqui que eu queria fazer uma menção é um documento que eu achei muito interessante, foi esse documento que me foi encaminhado por esse amigo de Portugal,
chama-se Network Operations Plan 2020, Recovery Plan, edição 1.0, Eurocontrol, 30/4/2020. Esse documento, o que foi esse documento? Ele é um documento com 238 páginas, salvo engano, mas a parte que interessa assim, para quem é do tráfego aéreo, principalmente, a parte assim, que salta aos olhos, é o anexo 3, onde você tem uma lista de perigos potenciais associados à recuperação após as restrições do Covid-19. Como é que eles estruturaram isso? Eles pegaram cada membro do Eurocontrol, cada provedor de serviço de navegação aérea, e solicitaram, façam um levantamento dos seus órgãos e nos apontem aí o que vocês acreditam ser um perigo durante a retomada das operações. O que vocês acreditam que vai ser um perigo? E aí o documento listaram 33 perigos comuns a todos os membros do Eurocontrol, fizeram uma tabelinha que eu vou fazer uma descrição aqui, visual, a descrição do perigo na coluna da esquerda, depois da esquerda para a direita, a causa relacionada com o bloqueio do Covid-19 e os fatores contributivos para aquilo, a outra coluna a seguir, ideias de mitigação, caso houvessem, e o último item são os argumentos ligados à segurança, as referências que você faz no documento que você deve aplicar para ter um resultado seguro nas suas operações. Né? E esse último que eu recomendo a todo mundo que vá à internet e acesse a Hindsight número 17, Cost versus Safety, a edição de verão 2013, que tem diversos artigos. Se eu fosse citar aqui um ou dois, ela é toda focada nesse tema, o custo versus a segurança, o custo operacional versus a segurança operacional. Então, tem vários artigos, tem comandantes escrevem, o pessoal de segurança operacional escreve, controladores. É um material muito rico, recomendo a todos. Sigamos. Você tem alguma outra? Não, por favor, até em cima disso mesmo, para que você até dê uma, assim, você poderia, quais os procedimentos que devem ser observados nesse momento de retomada gradual, até usando essas 30 aí que você tem, o que você pode pegar aí e demonstrar para a gente aí o que tem que ser cuidado, né? Principalmente na área de controle, do controlador, que é um indivíduo importantíssimo no complemento da missão, do voo em si. Tá. O que saltou aos olhos aí? Bom, o que me saltou aos olhos foi tem um detalhamento, tem vários desses perigos estão associados à parte psicológica das pessoas que desenvolvem. E aqui não só controladores, todos, técnicos, meteorologistas, toda a galera que trabalha no sistema de proteção lá, eles têm uma preocupação como é que está a cabeça dessas pessoas, porque, de repente, você está indo para o trabalho, tem um parente seu, um ente querido, que está enfermo ou que faleceu. Então, a cabeça dessa pessoa, voltando ao trabalho, além de todo o bombardeio que a mídia oferece, ele ainda tem esses problemas pessoais para gerenciar, para levar isso para o ambiente de trabalho. Então, isso é uma preocupação apontada. Tá? A outra são questões de limitações técnico-operacionais que podem ocorrer durante a retomada. Isso aí ninguém está livre, são equipamentos, podem falhar. E eu queria fazer só um gancho, fazer uma observação da atual infraestrutura que possui em termos de consoles e a distribuição de posições. E aqui eu vou falar só sobre o Centro Brasília, o Centro de Controle Brasília. Atualmente, lá eles estão com 16 setores e há uma funcionalidade, você tem a possibilidade de colocar 16 setores superiores, espaço aéreo superior e espaço aéreo inferior. Isso já está pré-habilitado na BDS, na base de dados do sistema. Tá? Mas atualmente são 16 setores. Região Brasília, ela tem 6 consoles, 6 setores. Região Rio, 5 consoles com 3 setores, mais um backup. Região São Paulo, ela recebeu um número maior, 7 consoles e 6 setores. Porque na região São Paulo estava previsto a implantação para setembro desse ano do projeto Terminal São Paulo-NIL. Não sei se você chegou a ali. aquele do Point Merge e tal, para você
trazer Sim. a aviação numa circulação diferenciada e diminuir as esperas para terminal. Isso seria implantado, foi cancelado, o plano de retomada do DCE acabou postergando isso para o ano que vem. Né? Ano que vem, com Então, certeza. só para você ter uma ideia como é que a operação do centro de controle estava antes da pandemia. Tá? Você tinha aqui 6 consoles na região Brasília, e antes de você ter esse break no tráfego, você tinha um mínimo de 3 consoles e um máximo de 4. Depois da pandemia, uma console. Uma console, entenda-se, um controlador e um assistente e um supervisor gerenciando a área. Região São Paulo, 5 consoles possíveis, a atuação que você tinha antes da pandemia, 2 no mínimo, 3 no máximo. Agora, depois da pandemia, declaração, uma console também. Rio de Janeiro, 5 consoles no total, 2 antes da pandemia, abriam-se 2 consoles, e agora uma só. Movimento diário. Sim, fale. Não, desculpa. Você que já trabalhou na área, na formação de controlador de voo, nós sabemos, tanto para o controlador, quanto para o piloto, mecânico, que quando você fica de 30 dias, aquilo que nós conversamos até informalmente outro dia, você fica 15 dias é uma coisa longe desse mundo. Quando você fica 30, você responde de uma maneira. Quando você fica mais do que isso, vocês têm algum planejamento, vocês têm um treinamento em simulador também? Para quê? Para que esse indivíduo, para ele não voltar, claro que ele vai saber o que vai ter que fazer, mas é como jogar futebol, né? Você tem que saber ali, tem que estar enturmado para saber jogar com o time na hora certa, no momento certo, a tua visão, o teu grau de percepção, que a gente trabalha muito com isso na aviação, é isso, né? E a percepção e a situação de segurança operacional, de visão. Na tua época tinha isso? Ou tem? É só para esclarecer as pessoas que não são controladores. Eu sei que tem controladores aqui nos escutando, mas tem muitos que não são, entendeu? Só para a gente ter uma ideia. E aí eu vou falar o cenário, voltando aí no tempo, no período que eu trabalhava. Você, quando volta de uma licença médica, um período mais curto, ou férias, aquela férias corrida, 30 dias, ou de uma licença maior, quando você volta, você tem pré-requisitos lá. Acima de 3 meses, se eu não me engano, quando você fica afastado, você tem que passar por uma revalidação, você tem todo um processo de instrução, tem que ter uma carga horária dentro daquela instrução e ser reavaliado. Isso, se eu não me engano, é um afastamento, eu não lembro se é 3 meses ou 6 meses que a legislação pede. Mas para afastamentos menores, vai muito da sensibilidade, principalmente do supervisor. O cara, no dia que ele volta de férias, o supervisor não escala o camarada de cara para uma console onde você vai ter uma demanda de tráfego, aquele setor mais complicado. Você não põe. Você coloca ele de assistente num setor mais tranquilo, e isso vai evoluindo. O cara vai pegando o ritmo. Depois de 2 dias, 3 dias, o camarada já está no ritmo ali, ele já está trabalhando com eficiência, tranquilamente. Entendeu? Agora, o importante desse retorno, e é uma recomendação para os colegas que são controladores, o importante desse retorno é a pessoa ter consciência dos próprios limites. É isso aí. Aquele limite é a consciência situacional, é você saber até onde vai o teu conhecimento, como é que você está naquele dia, entendeu? E esse ponto é crucial. O controlador que tem essa autocrítica, ele chega no ambiente de trabalho, tem autocrítica, se dirige ao supervisor ou a qualquer outra pessoa que está coordenando os trabalhos, fala, olha, não estou legal para isso, para isso, para isso. Os supervisores têm sensibilidade para isso, você vai designar o cara para um setor mais tranquilo. Ou você vai ter um acompanhamento diferenciado, olhando, checando a operação dele.